Eu gostaria de ouvir os comentários, então, as colocações da Bianca. A gente não tem muito tempo, mas acho que uns 10 minutos aí a gente consegue esticar um pouquinho também. Então, peço aí. Tá bem, então. Obrigado. Bom, obrigada a todos pela apresentação, muito interessante. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o metrô de São Paulo por estar abraçando e tomando a coragem de entrar numa seara que é diferente, que é assustadora, porque ela é disruptiva e etc. Então, e eu acho que isso tem que ser feito com responsabilidade, e o metrô sabe fazer isso muito bem, com responsabilidade. Eu acho que a gente trabalha não só com São Paulo, mas com diversos tipos de cidades, de diversas rendas e o mundo em desenvolvimento, e tem várias cidades que não tem nenhuma aldeia. Então, quer dizer, como você começa? Se você fosse começar a planejar a sua aldeia agora, hoje, se não tivesse o histórico, como você ia fazer? Você ia necessariamente na casa das pessoas ou você ia aproveitar as novas tecnologias, né? Então, a pergunta é um pouco diferente num lugar que já existe e num lugar que não existe. Então, tem esse histórico que deve ser preservado e é por isso que, quer dizer, o Banco Mundial tem apoiado a OD como está. Eu acho que a gente tem que puxar um pouquinho também as barreiras, e a minha função é um pouco essa. Eu acho que existe... Quando eu dou um like lá no Facebook da pesquisa de origem de destino, que alguém, o metrô vai começar a pesquisa de origem de destino. E óbvio que eu estou dando like primeiro porque eu tenho, é meu dia a dia, mas também porque, não é meu dia a dia, mas é uma coisa que me é querida, mas também porque eu quero que outras pessoas saibam, e quando o pesquisador vai lá na casa deles, eles tenham essa... E daí é o tipo de resposta que eu ouço, não, mas espera aí, como que eles estão fazendo pesquisa assim? Eu sei tudo o que essas pessoas estão fazendo, eu tenho uma quantidade de dados, porque os dados agora sobre transportes, eles estão desagregados em diversos lugares. Tem um monte de gente coletando dados sobre origem e destino de transporte, origem e destino de viagem. E todo mundo agora, então, além de ser especialista em semaforização, porque a gente anda de carro, agora todo mundo é especialista também em origem e destino de transporte. Bom, de fato, quer dizer, a gente está com uma quantidade de empresas envolvidas nesse assunto e interesses os dados agora estão sendo utilizados para muito mais funções que simplesmente planejar o transporte da cidade de São Paulo. Então, isso é um ponto importante, quer dizer, tem mais gente gerando dados de viagem, são dados muito bons e muito detalhados, mas que precisam de complementações, como a ideia muito bem colocou aqui. Então, eu acho que uma mudança de paradigma é o seguinte: os dados que a gente coletava na origem de destino até hoje, e eu não são palavras minhas, eu estou repetindo aqui o que outras pessoas já falaram, a forma como a gente estava coletando dados, a gente não estava tentando entender comportamento de viagens, e agora a gente tem a capacidade de entender comportamento de viagens. A gente estava, por exemplo, a questão, né, que mudou depois na metodologia da OD, de não coletar as viagens mais curtas, etc. Nessa pesquisa de Paraisópolis, a gente identificou que 45% das viagens são até 1 quilômetro de distância. É possível que as formas como a gente está coletando hoje em dia, a gente esteja subestimando essas viagens a pé. E por que elas são importantes? Porque, bom, é o tempo que as pessoas passam na rua andando, e elas precisam de boas calçadas. E a gente vem dessa visão multidisciplinar, a gente não está simplesmente planejando linhas de metrô, a gente está planejando uma cidade mais móvel, uma cidade que dê acessibilidade às oportunidades, etc. E essa visão integrada é importante. Mas é importante também para planejar o metrô, porque a gente quer que as pessoas cheguem até a estação de metrô, e a gente quer que o entorno das estações de metrô sejam adequadas para caminhar, e que as pessoas, portanto, usem mais ainda o metrô. Todas as questões, esses detalhes, né, do transporte público fazem com que as pessoas usem o transporte público, e é isso que a gente quer, esse é o objetivo final, né, usar mais o transporte público, mais os modos mais sustentáveis. Então, é dessa perspectiva que a gente vem dessa perspectiva multidisciplinar, que é fazer com que a gente esteja olhando a viagem como um todo, a gente esteja olhando como as pessoas se comportam, e não necessariamente como a gente vai atender ou desenhar as linhas do metrô. A função do metrô, como companhia do metrô, é desenhar as linhas do metrô, né? Mas eles têm assim, por bem ou por mal, quer dizer, como o Cortez mesmo falou, a área de planejamento do metrô acabou sendo também muito o braço direito-esquerdo do planejamento da cidade como um todo, né? E muitas áreas usam esse dado da cidade de metrô para outras atividades. Então, é possível que não se queira investir em calçada, eu sei, porque
as pessoas acham que é só 20% das viagens num certo lugar. Quer dizer, eu estou exagerando um pouco para fazer um ponto, né, aqui. Então, de novo, eu gostaria de cumprimentar o metrô por estar encarando esse desafio aí. E São Paulo, assim, em Paris começou isso em 2012, né? São Paulo tem uma função na América Latina e tem uma função no mundo. São Paulo é uma cidade que tem, quer dizer, tem que estar nesta agenda, tem que estar na frente desse assunto e tem que estar experimentando para trazer novas técnicas. E essa é o que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Bom, eu quero só aproveitar, é coisa de velho, fica repetindo as mesmas histórias, então quem conviveu comigo nos últimos anos deve ter escutado essa historinha, mas acho que ela se aplica aqui. É uma história lá no meu departamento, lá na Escola Politécnica, que é o de Engenharia de Transportes. Há uns 20 e poucos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era a época em que começou a se falar em automatização da topografia. A área de topografia está dentro do Departamento de Engenharia de Transportes, por questões históricas também. Então, era o seguinte, olha, tinha computador disponível, então todos os cálculos de triangulação, tinha os cálculos para fazer lá, que eram técnicas de medir o terreno e de representar, né, a superfície da Terra. Era isso daí, basicamente. Mas surge o computador, então tinha uma série de contas que eram feitas de outra forma e que passaram a ser possíveis ser feitas por computador. Então, a discussão era que, nessa época, uma ala via a evolução da topografia como essa automatização. Vamos fazer uns programinhas, na época a gente falava programinha, né? Agora fala aplicativo, não sei o quê. Então, vamos fazer um programinha para automatizar esses procedimentos aqui. Ao mesmo tempo, vinha se consolidando a área de geoprocessamento, com o sistema de informação geográfica, sensoriamento remoto, interpretação de imagem, quer dizer, tinha uma montanha de outras formas alternativas de medir, representar e analisar espaço que caminhavam em paralelo, né? Então, a analogia, alguns de vocês podem ter conhecido ou estudado nos livros do professor Antônio Galvão Novaes, né? Mas eu lembro dele numa reunião de conselho de departamento, ele era o chefe, e ele comentando o seguinte, olha, quando surgiu o cinema, a primeira ideia de aplicar aqui essa nova tecnologia foi filmar o teatro. O que aconteceu ao longo do tempo? O cinema desenvolveu a sua linguagem própria, como uma manifestação artística própria, e hoje o que a gente vê até algumas peças de teatro, alguns desses grandes espetáculos, tentando até reproduzir, né? Ator que voa, explosões, reproduzir o que o cinema desenvolveu como linguagem, né? Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, nós temos um conjunto de modelos que são utilizados para análise de intervenção nos sistemas de transportes, né? E esses modelos sempre é necessário um conjunto de dados. O que acontece é que, hoje em dia, o conjunto de dados que estão se tornando disponíveis são muito diferentes, em alguns casos eles perdem para os métodos tradicionais, mas eles também têm muitas outras vantagens importantes. E isso daí, obviamente, vai afetar a forma como a gente está fazendo os nossos modelos de transporte. Os modelos que a gente usa para planejamento de transporte, eles obviamente estão sendo afetados. Na verdade, estão sendo afetados antes disso, até por avanços teóricos, metodológicos. Tem outras linhas de modelos que estão longe de ser o padrão, mas que são usadas em algumas cidades do mundo. Eu diria até que tem muito mais cidade no mundo que já usa modelos que têm outras características do que cidades que estão fazendo pesquisa com GPS ou alguma outra forma. Quer dizer, nesse sentido, já caminhou muito mais na linha da modelagem. Então, o que acontece é que tem uma nova conversa hoje em dia em essas novas formas de coletar dado e a modelagem como ela tem evoluído. E a própria evolução da modelagem hoje vai ser condicionada também por esses dados, né? A gente vai precisar aprender. Eu não sou um estatístico, mas eu acredito em estatística. A estatística é a ciência da fé, você precisa acreditar, eu acredito, né? Eu acho que a gente vai precisar aprender a conviver com amostras não representativas, ou coisas que não são necessariamente uma amostra, mas que representam uma parcela da população.
e de forma quase integral, mas é uma parcela da população, eu acho que a gente vai precisar aprender a conviver com isso daí, né? Vem dessa linguagem nova que a gente vai precisar desenvolver, seja com a coleta de dados, ou seja, que é o elemento central. A gente, no fundo, quer fazer planejamento de transportes, quer melhorar a qualidade das nossas decisões, a gente tem se baseado no apoio dos modelos, que requerem certos conjuntos de dados, mas essas duas coisas estão andando para frente, né? E o metrô, como um líder que trouxe essa metodologia para cá, quando ela começava a surgir no mundo, nos anos 60, eu acho que ele tem que cumprir o mesmo papel hoje em dia e promover o avanço também nas duas coisas, não é nem só numa nem só noutra, eu acho que elas vão precisar conversar. A dificuldade que isso traz é que o modelador de transportes, digamos assim, o planejador de transportes, ele sempre teve aquela conversa difícil, por exemplo, com o planejador urbano, né? É uma necessidade reconhecida por todos, mas é uma conversa que nem sempre é muito fácil. Hoje em dia, o planejador de transportes, ele tem que conversar com um outro grupo, que é o pessoal das ciências de computação. Vocês veem aqui, é Big Data, é Machine Learning, é inteligência artificial. Essas técnicas de coleta de dados estão desenvolvendo nessa área daí. Então, é uma outra conversa que a gente vai precisar aprender a conversar, né? Então, a gente está num momento que é um momento de mudanças, de muitas possibilidades. A gente só precisa tomar cuidado e tomar as decisões certas em quais são os próximos passos, né? E ninguém melhor do que metrô, nesse caso, para conduzir esse processo aqui entre nós. Tá? Então, acho que essas eram as considerações que eu queria fazer. Eu quero saber se mais alguém do painel. Infelizmente, eu acho que a gente não vai ter tempo para pergunta. Então, quem estiver esperado para fazer a pergunta, tem que perguntar para eles que fizeram as apresentações. Eu só vim aqui de mestre de cerimônias, queria agradecer à MESP pelo convite, mais uma vez, né, e a oportunidade de participar do evento de vocês aqui. Tá bem? Muito obrigado. Agradecemos a todos os componentes da mesa, os apresentadores, o debatedor e o nosso amigo Orlando. Eles receberão das mãos da nossa assistente de palco um livro com o título Quem Paga o Que no Transporte Urbano? Guia de Boas Práticas, que está sendo gentilmente agraciado pela Codatur, representado aqui já na plateia pela Françoise. Ok? Nós temos 10 minutos de intervalo para café. Nesse intervalo do café, no piso superior, está acontecendo também o lançamento do livro Eternos Viajantes, Planos de Mobilidade como um Processo de Planejamento Urbano, autora Dirce Bertrand de Freitas. Nós temos café aqui nesse piso e o lançamento do livro está no piso superior, que também há café. Muito obrigado a todos e retornaremos o mais breve possível para o painel seguinte.